Começa agora o DoutorCast, o seu podcast de saúde, informação, entretenimento, aquilo tudo que a galera já sabe, que é informação com leveza. Certo, doutor Luiz Fernando? Correto. Meu convidado de hoje, doutor Luiz Fernando Lima, obrigada pela participação aqui no nosso DoutorCast, por contar um pouquinho da sua trajetória. Qual que é a sua especialidade, doutor? Bem, eu sou cirurgião vascular, atuo atualmente também na parte de diagnóstico, ou seja, faço exames ecográficos na área de cirurgia vascular. E hoje em dia meu foco é mais o consultório e o cuidado com as doenças venosas, né? Principalmente voltado para o tratamento de varizes e vasinhos, né? E tromboses venosas, né? Que é uma área da cirurgia vascular que me atrai bastante e que eu tenho bastante interesse, que eu tento sempre manter atualizado, sempre manter estudando, que é uma área que eu tenho uma atração especial por ela. E tem uma procura, né? Vamos ter muito assunto ainda para falar aqui. Lembrando, gente, não posso esquecer a nossa patrocinadora, doutor. Unimed, Volta Redonda e organização aqui, ó, realização, Amplia Med, Ponto de Saúde, Falo Mesmo, Comunicação, em mais um DoutorCast. E aí ele falou um pouquinho, doutor Luiz Fernando, hoje nosso convidado aqui no nosso DoutorCast, falou um pouquinho sobre as áreas de atuação, mas eu tenho seu histórico e se faltar alguma coisa, gente, é um histórico. Olha, formado pela Universidade Federal Fluminense, UF, residência médica em cirurgia geral e cirurgia vascular. Se faltar alguma coisa, você me corrige, tá? Ou se eu falar alguma batatada, tá? Título de especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia em cirurgia vascular, certificado de atuação em ecografia vascular e angiorradiologia, quase um trava-língua, pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, internacional, membro internacional da Sociedade Americana de Cirurgia Vascular, membro titular da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia, MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas e mestrando em Ensino e Ciência de Saúde, certo? Correto. Falei, hein, doutor? Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua especialidade, né? Angiologia, é isso? Na verdade, as especialidades elas acabam confluindo, né? A angiologia ela cuida da parte clínica relacionada ao tratamento dos vasos periféricos. Quando a gente fala os vasos periféricos, é aquilo que a gente basicamente exclui o coração, né? O coração fica basicamente sob o cuidado do cardiologista e o angiologista e o cirurgião vascular ele vai cuidar das enfermidades que vão acometer a circulação periférica, né? Que é importantíssima, né? Tão importante quanto o coração, já que é ela que leva o oxigênio, os nutrientes para os nossos órgãos, nossos tecidos, e ela traz de volta para o coração mandar para o pulmão e oxigená-los novamente. Então, a angiologia, ela cuida da parte clínica, né, das doenças relacionadas ao sistema vascular de tratamento clínico, e a cirurgia vascular, né, onde a gente tem atuação dos procedimentos invasivos, das cirurgias, notadamente, no tratamento de algumas doenças que envolvem também o sistema vascular. Por que a escolha dessa especialidade? Olha, foi um pouco por acaso, porque durante a faculdade eu tive interesse em algumas especialidades, mas quando eu decidi fazer cirurgia geral, que é um pré-requisito para se fazer qualquer tipo de especialidade cirúrgica, cirurgia plástica, urologia, né, cirurgia torácica, cirurgia cardíaca em alguns casos, cirurgia vascular. Eu tinha interesse especial por cirurgia pediátrica, né, durante o meu internato e durante a cirurgia geral. E eu fazia plantão como acadêmico, né, e acompanhava, né, os cirurgiões pediátricos. Quando eu já estava na cirurgia geral, eu entrei numa cirurgia com um cirurgião vascular para auxiliar e adorei. Foi paixão à primeira vista. Eu falei, não, quero fazer isso aqui. Quero fazer cirurgia vascular. E a partir daquele dia, já no final da cirurgia geral, eu decidi. Eu lembro que foi até uma surpresa para os colegas de cirurgia geral, meus colegas residentes, né, que durante toda a cirurgia geral falava isso, fazer cirurgia pediátrica, e de repente teve essa mudança por um simples fato, uma coincidência ou não, que aconteceu e me fez me apaixonar pela cirurgia vascular. Então, na verdade, foi um auxílio lá nesse tipo, né, de cirurgia que fez largar a cirurgia pediátrica e mudar realmente, assumir essa especialidade. Porque foi um trauma vascular, né? Então o paciente correndo risco de vida e de repente a atuação do cirurgião ali, eu como auxiliar no campo, vi que a atuação dele mudou, né, o quadro do paciente. Ou seja, um paciente que estava fadado a não sobreviver pela atuação brilhante do cirurgião naquele momento ali, do trauma, da correria, da urgência,
ele mudou o prognóstico do paciente. Aquilo ali me chamou muita atenção na época. Que legal, doutor. Agora vamos explicar o que são varizes. É Bem, que quando a gente fala assim de cirurgia vascular, de angiologia, a gente já só fala varize. Né, varize. Tem um monte de coisa, né? Mas a gente são pensa... muitas as doenças, né, que acometem o sistema vascular. Mas as varizes, elas são muito faladas porque elas estão entre as mais comuns, se não a mais comum, né? Ela é muito prevalente na população. Então, as pessoas logo que pensam em cirurgia vascular e em angiologia relacionam a especialidade a varizes. Isso é comum e tem um fundamento, né? Tem um porquê. As varizes, elas são veias doentes, né? Vamos explicar mais ou menos o que é uma veia, né? A gente tem o nosso sistema vascular, onde nosso coração bombeia sangue para todos os nossos tecidos, todos os nossos órgãos. Então a gente tem um sistema arterial, que é aquele que leva o sangue oxigenado aos tecidos e aos órgãos, e o sistema venoso, que é aquele que traz de volta o sangue, já com menos oxigênio, né, e com alguns metabólitos, de volta para o coração, para que esse sangue seja enviado ao pulmão, o pulmão oxigene novamente, e assim o sistema arterial recebe novamente esse sangue bombeado pelo coração, e assim a gente tem um ciclo, né, circulatório. Não sei se a galera consegue lembrar. Eu lembro da aula a gente já lembra lá da aula de biologia, né? Aquele bonequinho e toda a parte de circulação. Então a gente consegue visualizar bem, né? O permeando realmente o corpo inteiro. Né? É como se fosse uma bacia hidrográfica, né? Assim. E esse sistema, né, vascular, no retorno, né, do sangue, nós temos as veias. As veias são vasos, né, que têm uma parede mais fina do que as artérias, trabalham com um pouco menos de pressão e são suscetíveis a alguns tipos de doença. A doença mais comum que cometem as veias são as varizes. As varizes, elas são... Quando a gente fala varize, né, a varize ela é uma veia tortuosa e dilatada, né? E a gente tem dentro da varize, né, dessa denominação, a gente tem algumas outras subclassificações. Vamos colocar assim, né? Porque a gente pensa assim, tem o vasinho, tem a veia mais grossa, mais dilatada, e realmente a gente tem diferenças de nomenclatura. O vasinho, o famoso vasinho, que é aquele vasinho fininho, vermelhinho ou azulzinho, né? Que está bem superficial, bem aparente, que incomoda tantas mulheres. O nome técnico daqueles vasinhos é telangiectasia. Nossa, peraí. Telangiectasia, tá. Geralmente, esses vasinhos, eles têm menos de 1 milímetro, tá? Estão na camada bem superficial da pele e tem uma coloração de vermelho a azulado, dependendo do caso. Mais abaixo um pouco, né? E se resolve fácil, né? Com umas aplicações, dependendo Sim, do caso. É um fácil, mas que envolve uma complexidade principalmente no diagnóstico. Tá? Porque mais abaixo a gente tem as veias reticulares, que quando doentes, que são aquelas veias, imagina aquelas veias, você, por exemplo, tem a pele clarinha assim, você deve ver, de repente, umas veias que são mais grossinhas, azuladas ou esverdeadas, que não são em alto relevo, que não são dilatadas. Uhum. Essas veias, quando elas estão tortuosas e doentes, elas são chamadas de veias reticulares. E a gente tem as varizes, que já estão na camada mais profunda, no subcutâneo, ou seja, a camada gordurosa abaixo da pele. E são aquelas veias que, quando dilatam, elas têm mais de 3 milímetros, geralmente. Quando dilatam, elas ficam tortuosas e provocam aquele alto relevo que chama atenção. Né, ficou muito aparente. Dependendo da profundidade e da espessura da camada de pós, da camada de gordura. Mas muitas vezes no membro inferior, onde a gente tem uma camada de gordura mais fina, elas acabam aparecendo mais, essas veias dilatadas e grossas. Essas veias que são as varizes. Né? Só que a gente acaba denominando, né, popularmente tudo como varize. O vasinho, a veia reticular. Então aquele quadro, até porque elas podem se interligar, elas podem se comunicar entre si. Então não é comum. Hoje mesmo a gente teve uma cirurgia, a paciente tinha varizes e vasinhos. Então a gente tem que pensar no sistema venoso, no sistema circulatório em geral, como uma rede. Não existe uma comunicação. Daí que vem, quando você perguntou assim, é simples de tratar. Já se pensou muito nisso, né? E muita gente imagina que é uma coisa simples. Simples no sentido de ser um tratamento ambulatorial, que você faz num consultório, e muitas vezes nem precisa de um repouso, né? Bem tolerável, a questão da dor. Porém, a gente tem uma complexidade relacionada ao quadro. Então, cada paciente tem um quadro. Então, por isso que é importante avaliar. E às vezes eu trato só aquele vasinho, que é a aranha, que é aquele vasinho visível, e às vezes tem uma veia reticular nutrindo ele, que se eu não tratar, aquele refluxo é mantido, aquele vasinho, ele não some. Né? E a gente consegue, quando a gente trata esse refluxo da veia um pouco mais calibrosa, que é passado para a veia mais fininha, a gente consegue um resultado muito melhor, uma efetividade maior. Você fala dessa cirurgia, né? É uma cirurgia muito comum, é uma das mais comuns aí dentro da...
Antigamente, esses vasos reticulares que nutriam os vasinhos, eles eram submetidos à microcirurgia, né? Que às vezes podia fazer, ainda se faz, até com anestesia local em alguns casos, sedação e anestesia local. Já fiz muitos casos assim. Só que hoje, com o advento do laser transdérmico, o tratamento de laser no consultório, essas veias reticulares que antigamente eram submetidas à microcirurgia, a gente consegue tratar em torno de 80% ou mais um pouco com o laser transdérmico. Então, a microcirurgia hoje, ela diminuiu muito a indicação, principalmente pela atuação do laser transdérmico, que quando bem indicado, trata essas veias nutridoras que nutrem os vasinhos, essas veias reticulares, que antigamente eram passíveis só de cirurgia, ou seja, fazia-se uma pequena incisão com a pontinha de um bisturi bem fininho e com um ganchinho puxava-se aquele vaso, né, e aquele vaso era avulsionado, era retirado. Hoje, o laser transdérmico no consultório, ele substituiu e muito a cirurgia, a microcirurgia, esse tipo de cirurgia desses vasos. E aí a gente consegue tratar o paciente tratando a veia reticular e tratando o vasinho no mesmo tempo no consultório. E sem dor. A questão da dor é muito subjetiva e muito pessoal, né? Mas os a gente métodos... pergunta logo da dor, né? Mas porque quando a gente fala de vasos, de varizes, a gente mexe com essa parte de dor, né? Muita gente acredita que te procura por conta de... Tô com dor, né? Tá doendo, tá incomodando. Sim, chegou num ponto de... Até aqueles casos onde o paciente procura por estética, quando você pergunta, você sente alguma coisa? Não. Aí você vai conversando, Fala. Aí tem um peso no final do dia, tem cãibra noturna, que é um sintoma comum de varizes. Então você vai vendo, no final, aquela paciente que achava que era só estético, ela vê que aquilo realmente é uma doença que já estava provocando algum sintoma. Por isso que é importante o tratamento. Não é uma questão somente estética, mesmo os vasinhos. Hoje alguns estudos já mostram que mesmo os vasinhos, eles podem causar dor. Antigamente achava-se que não, que só as varizes grossas. Mas mesmo os vasinhos, isso foi feito com alguns estudos que notaram que pacientes que tinham dor em determinada região, que tinham aquela hipertensão venosa, onde tinha uma grande concentração de vasinhos, depois de tratados melhoravam dos sintomas. Então, hoje a gente diminuiu bastante a indicação de microcirurgia, ainda é feita, né, no centro cirúrgico ou mesmo ambulatorialmente, mas no centro cirúrgico a gente tem uma segurança muito maior de se fazer. Mas, com o laser transdérmico, a gente diminuiu muito a indicação desse tipo de cirurgia de varizes menores. O que causa varize? A causa específica, né, uma explicação detalhada e única, não se tem. Tá? A gente tem diversas hipóteses, algumas explicações que envolvem... Mas pode ser evitada? Sim, a gente tem... a varize ela tem um caráter genético, né? A gente carrega na gente a tendência a ter o quadro de varizes, né? A varize... luta, né, gente? Esse tal de genética é uma luta, né? A gente carrega, não tem jeito. Né? Nós somos, na verdade, a manifestação de uma genética da mistura, né, de genes de pai e mãe e que carregam seus genes lá de trás, né? Então, assim, é uma questão genética. Tanto é que pessoas que têm pai e mãe com varizes podem ter até 90% de chance de apresentar varize. Aí você vai dizer, então, se eu tenho pai e mãe, estou fadado? Depende muito do seu estilo de vida, né? Depende muito de como você tratou a sua genética. Então, você tem aquela tendência ali, mas como você tratou aquela tendência? Então, você tem que ter alguns cuidados para evitar que aquilo se desenvolva. Então, as mulheres, por si só, já têm uma tendência maior do que os homens. Em torno de 1/3 das mulheres apresentam quadros relacionados a varizes, em torno de 1/5 dos homens apresentam. As mulheres já levam essa desvantagem, digamos assim, pelas questões hormonais, né? Os hormônios femininos estão relacionados com a gênese também da varize. Tanto é que o uso de hormônio via oral, contraceptivos, com progestágenos, principalmente, eles estão relacionados ao desenvolvimento de varize. Então, a questão do peso, controlar sobrepeso e obesidade. Tipo de ocupação, pessoas que ficam muito tempo sentadas ou em pé, né? Porque, vamos imaginar, o sangue ele tem que subir contra a gravidade, né? A gente tem alguns mecanismos que facilitam isso. E o principal é o mecanismo da marcha, é o caminhar. Porque durante o caminhar a gente tem a contração de musculatura que vai literalmente comprimindo as veias e bombeando o sangue de volta. E o próprio coxim plantar, a nossa planta do pé, quando a gente caminha, ajuda também. Então, esse retorno venoso, ele tem que estar presente. Né? Ele é facilitado pelo caminhar. Então, pessoas que trabalham muito tempo sentado, muito tempo em pé paradas, acabam propiciando uma estase maior, né? E aquele aumento da pressão dentro do vaso pode facilitar a desencadear o quadro de varize se a pessoa principalmente tiver a genética. Né? Então, o sedentarismo a gente deve evitar. O uso de hormônios. Que a atividade física, é muito importante, né? Essencial. Atividade física, principalmente, que envolvam o trabalho
das pernas e da Das musculatura. Pedalar, caminhar, nadar, em alguns casos, correr. Então, atividade física, hoje a gente sabe, na verdade, é essencial para evitar todas as doenças. Né? E crossfit, doutor? Tô brincando com ele, gente. Falei pra ele, doutor, vou falar do crossfit, hein? Porque a gente ficou sabendo aqui nos bastidores, porque eu já falei pra vocês que aqui atrás, aqui dessa cortina, tem uma galera acompanhando a gente, sabe? E essa galera é um perigo, né? É um perigo. E já te catequizou, já te levou pro crossfit, não é, doutor? Sim, não, atividade física é essencial. O crossfit é uma atividade que eu encontrei... É uma das, né? Eu encontrei uma atividade que... Desse prazer. Né, além de trabalhar a questão física, a questão da cabeça, porque né, está provado também que os exercícios físicos, principalmente de alta intensidade, estão associados à liberação de vários tipos de substâncias que provocam né, relaxamento, sensação de satisfação, de prazer. Então, só fiz esse parênteses aqui para brincar, mexer com ele, gente, que eu falei que ele virou crossfiteiro. Vai admitir? Tá virando, né? Tá aos pouquinhos. A constância tá grande. Mas a questão da saúde é principal, principalmente por causa da genética que a gente tá conversando. Eu tenho um histórico familiar muito forte de dislipidemia, ou seja, de colesterol alto, triglicerídeo alto, e tenho uma história familiar muito grande de doenças cardiovasculares, tanto AVCs quanto infartos com infarto na família. Então, isso... Aí entra a questão da genética e a gente tentar... digamos assim, modular a genética para que a gente não siga... Fazer a nossa parte, né? Exatamente. Doutor? Então, a questão do exercício físico é fundamental. Seja ele qual for. Entendeu? Na verdade, eu acho que a pessoa tem que buscar o exercício que dá prazer. Prazer, né? Tem que ser gostoso, que trabalhe o corpo e tem que dar prazer. E quando a gente fala de varize, então, também, né? Dessa parte da circulação, né? Como um todo, principalmente, né? Sim, sim. A questão circulatória, quando a gente faz exercício, a gente está... Vamos imaginar, o coração aumenta o bombeamento, os músculos, eles... ficam mais ávidos por sangue, então o coração tem que bombear mais, os vasos se dilatam para receber mais sangue. Essa vasodilatação não é uma vasodilatação patológica igual da varize, é uma vasodilatação fisiológica. Existem estudos já mostrando que o exercício físico, principalmente de alta intensidade, está relacionado aos controles pressóricos, ou seja, a pressão é controlada a longo prazo, que a hipotensão induzida por exercício está associada a isso. Então, a atividade física, ela tem um impacto no sistema circulatório como tem na saúde em geral. De geral. É muito impacto positivo, né? Todo mundo que a gente vem aqui, a gente sempre fala de atividade física, né? E teve uma outra entrevista que a gente falou que às vezes o médico não se cuida, porque é tão corrida a vida, né? De todo mundo, sim, mas do médico, então... E a gente pensar que ironia, né? Precisa, sim, o médico que cuida da saúde dos outros cuidar da própria saúde. Não só procurando os especialistas, mas também cuidando da sua própria saúde. Então tá tudo bem ser crossfiteiro, tá, doutor? A rotina, né, vai literalmente engolindo a gente, né? Então a gente vai esquecendo de se cuidar. E eu acho que também tem outro agravante. Acho que o médico vai vendo tantas pessoas doentes, às vezes, que ele não se considera doente. E a gente tem que entender que doença, saúde não é só ausência de doença, né? Saúde envolve outros fatores. Então a gente vê hoje muita gente que às vezes pode ter um corpo saudável, mas a cabeça não está saudável. Ou ao contrário. Né? Então, assim... o conceito de saúde ele é muito mais amplo do que simplesmente a ausência de doença. Eu não tenho pressão alta, eu não tenho... Aí você vai ver a pessoa, não tem diabetes, eu não tomo remédio, mas a pessoa é sedentária. E hoje, os grandes estudos populacionais, tem um até que é muito famoso, que mostrou que o sedentarismo é um dos principais fatores de risco, hoje, a longo prazo, para o desenvolvimento de doenças metabólicas e do aumento da mortalidade, né? Isso é muito interessante a gente falar. Realmente, o médico vê tanta gente com doença, né? Que se sente ali saudável, entre aspas, e não necessariamente, né? Então, realmente, a gente precisa ressignificar a saúde, né? Como uma coisa muito macro, né? Como você disse, como um todo. Mais ampla, né? Muito amplo. Agora, vamos pular aqui de varize, que eu sei que acredito que seja um carro-chefe também do seu trabalho, que é a trombose. Sim. Fala um pouquinho sobre o que é a trombose, de uma forma resumida, assim, para quem é leigo. O que é a trombose? Vamos tentar explicar aqui. A gente tem o sistema arterial e venoso. Ambos os sistemas são passíveis de serem acometidos por trombose. O que é a trombose? É a formação de um coágulo dentro desses sistemas, tanto venoso quanto arterial, tanto na parte que leva o sangue para os tecidos, quanto a que traz o sangue dos tecidos. E a formação desse coágulo dentro desses vasos, né? Vamos imaginar um tubo, forma-se um coágulo, uma massa sólida, entre aspas, entope esse vaso, entope esse cano. Então o fluxo é interrompido. Se é no sistema arterial, aquele órgão para de receber sangue e aquele órgão literalmente morre. Aquele tecido morre por falta de oxigênio e falta de nutrientes. Então, no infarto, o que é o infarto? Entope um vaso
que nutre o músculo cardíaco, e aquela parte do músculo cardíaco ela sofre com a falta de sangue. Se aquilo não for revertido, né, ou se não for tratado, a pessoa pode ter consequências graves, até mesmo ir a óbito. Então, assim... É comum o óbito na trombose? Quando a gente pode Aí falar depende de uma da trombose. porcentagem? Quando eu falo da trombose que eu, né, recebo no consultório, que eu trato, que eu cuido, que eu tenho, que é mais o meu dia a dia, é a trombose venosa. É a trombose que acontece não no sistema arterial, né? A gente já tive muitos pacientes, principalmente quando trabalhava fazendo sobrevivência no hospital, muitos pacientes com tromboses arteriais e entupimentos dos vasos arteriais. Hoje a gente percebe no consultório mais os pacientes acometidos por trombose venosa, ou seja, nesse sistema que traz o sangue de volta, que são as veias, forma-se um coágulo, entope esses vasos, e esses vasos entupidos não deixam o sangue retornar. E aquilo ali faz com que o sangue se acumule além daquele ponto. É perigoso? Sim, é potencialmente bem perigoso a trombose. Por quê? A trombose venosa, a trombose que acometem as veias, que é muito mais comum do que a trombose arterial, ela acomete principalmente os vasos dos membros inferiores. A trombose venosa ela pode dar em qualquer veia, numa veia cerebral, numa veia de membro superior, numa veia que, por exemplo, drena o sangue do intestino, é uma trombose que a gente trata muito, que a gente chama de trombose mesentérica, pode dar numa veia do fígado, que é a trombose de veia porta. Né? Não são tão raras, mas também não são tão comuns. As tromboses mais comuns são aquelas que acometem os membros inferiores, justamente que é onde o sangue faz mais estase, por essa dificuldade dele retornar contra a gravidade. Por isso que se movimentar é importante. Ajuda, inclusive, a evitar trombose. Mas, quando a gente tem um entupimento desses vasos, né, dessas veias que retornam o sangue do membro inferior da perna para o coração, aquele sangue parado ele começa a acumular. Então, a tendência da perna ali é inchar, é doer. E qual é o grande risco? O grande risco e o maior risco relacionado à trombose é aquele coágulo se soltar, né, cair na corrente venosa, na corrente sanguínea, retornar ao coração e o coração bombear ele para o pulmão, que é o movimento natural da circulação. Ao bombear... Esse coágulo é uma bolinha de sangue. Uma bolinha de sangue dura, imagina assim. Dura. Então é solidificada. Ele indo para um coração, indo para um pulmão, ele dá um ruim. Dá um quadro chamado embolia pulmonar. Ele retorna para o coração bombeia para o pulmão, chegando no pulmão, os vasos vão cada vez estreitando mais, aquele coágulo acaba entupindo um vaso daquele, esse é o quadro chamado de embolia pulmonar. E ao entupir, literalmente, ele faz com que... Entope a passagem de sangue para o pulmão. Então, aquela parte do pulmão passa a sofrer com falta de sangue e a gente tem um infarto pulmonar. Lembrar que infarto não dá só no coração. Infarto é quando um tecido sofre por falta de sangue até aquele tecido chegar ao ponto de morrer, digamos assim. Uhum. Então, a gente pode ter uma morte daquele tecido pulmonar, que é um quadro de embolia pulmonar. Se ele for muito severo, acometer uma porção muito grande do pulmão, ele pode chegar a ser fatal. Então, o grande risco da trombose está principalmente relacionado à embolia pulmonar, que é uma das complicações da trombose mais temida, se não a mais temida, provavelmente a mais temida. Varize da trombose ou não tem ligação nenhuma? Existe uma relação indireta, né? Tem até um estudo recente que saiu no Jornal Vascular Brasileiro que eles abordaram esse assunto, eles fizeram uma revisão de outros estudos, né? A varize por si só, ela não é causa de trombose. O que é causa, então, de trombose? A trombose, ela precisa de ela é baseada numa tríade, que chama tríade de Virchow. Foi descrita pelo Virchow, Rudolf Virchow, um médico alemão, que viveu no século retrasado, faleceu no início do século passado. E a descrição dele, né, do tripé da trombose, até hoje ela perdura como a explicação básica da trombose. Então, a gente tem que ter, basicamente, estase, né? E aquele sangue parado. O sangue parado não movimentando propicia a trombose. Hipercoagulabilidade, ou seja, uma tendência natural a fazer coágulos. Tem pessoas que sofrem de doenças, que são várias, que são chamadas de trombofilias, e tem tendência a fazer trombose. Né? E o trauma vascular, o trauma endotelial, qualquer coisa que inflame internamente a parede da veia, pode propiciar a lesão daquela parede e a formação de coágulo naquela veia. Então, esse tripé chamado de tríade de Virchow determina, digamos assim, a gênese da trombose. A varize, ela por si só não causa trombose, senão a gente conhece um monte de gente com varize por aí, nem todo mundo tem trombose, ela é, na verdade, uma minoria. Só que existe uma relação. Tanto é que um dos fatores de risco para trombose pós-cirúrgica é quando a pessoa tem muitas varizes, porque ela tem muita estase. A varize, ela é uma veia dilatada, ela é uma veia com uma parede, com a sua estrutura danificada, então ela não faz com que o sangue circule de maneira adequada. Então o sangue fica extasiado. Aquela estase, ela
É um É um dos alerta. fatores de risco. É um alerta. Varizes é um alerta. Agora, existe um quadro que se chama tromboflebite, que é a formação de um coágulo dentro de uma varize, que é doloroso, que é incômodo, que, se não tratado, pode evoluir, em alguns casos, para uma trombose. Então, existe uma relação entre varizes e trombose. É uma relação, digamos assim, próxima, não totalmente direta. Porém, a varize por si só, ela não causa trombose, mas ela é um fator de risco para o desenvolvimento da trombose. Agora, fumo, essas coisas, assim, você falou de sedentário, tudo isso também contribui, né? O tabagismo... A gente escuta bastante falar sim, do tabagismo, né? O tabagismo está diretamente relacionado aos quadros de trombose também. Uma mistura bombástica é quando... Hoje menos, né? Que as pílulas anticoncepcionais evoluíram bastante, né? De baixa dosagem. Mas antigamente, né, as pílulas anticoncepcionais, principalmente a base de estrogênio, né, associada ao tabagismo, antigamente também o tabagismo era mais comum, era uma mistura bombástica para desenvolvimento de trombose. Mas só o anticoncepcional? Hoje em dia está muito mais seguro, né? Apesar de existir riscos. Os anticoncepcionais hoje geralmente são pílulas de baixa dosagem e eles são pílulas ou combinadas ou que utilizam progestágenos. Os progestágenos eles têm uma tendência a provocar trombose muito menor do que os estrógenos, os estrogênios. Então, as pílulas de hoje, assim, lógico, cada caso é um caso, tem que avaliar se a paciente tem tendência, se ela tem trombofilia. Mas, assim, hoje, os métodos anticoncepcionais hormonais, eles estão mais seguros também. Estão mais né? seguros. Tanto é que a gente, por exemplo, o DIU de hormônio, né, que está tão sendo indicado hoje, a gente indica para pacientes que já tiveram trombose, pacientes trombofílicas, né? Eu tenho pacientes que usam, já tiveram trombose com uma segurança muito grande. Ele, inclusive, é indicado para esse tipo de paciente. Existe homem ou mulher que tem mais trombose, menos? Você tem isso? Existe isso? Na verdade, a incidência de trombose, ela varia de acordo com determinadas populações, né? A mulher tem a questão hormonal, né? E a questão hormonal, ela tem relação direta com o quadro de trombose. Tanto é que um dos períodos mais críticos para a mulher é o puerpério, ou seja, não é nem a gravidez, não é nem a gestação. Ó, que eu passei naquela sufoco, fase. hein, doutor? Por quê? Tive dores nas pernas que não paravam 40 dias pós-parto. É o quadro clássico. Dor na perna, muita dor, e fui parar realmente no hospital, não deu nada, fiz os exames, fiquei em observação, mas realmente depois que eu fui saber desse risco, né? Então, por causa desse quadro hormonal, realmente, né? E no final da gestação ali, né, a gente tem uma queda da progesterona, né, com o aumento do estrogênio, então mexe, né, bastante. Essas variações hormonais ali aumentam muito a chance de ter trombose, principalmente no puerpério, exatamente até 40 dias depois, geralmente. Então, assim, pelo menos, mesmo sendo descartado, o que foi feito, o que você fez e a maneira como te conduziram foi extremamente correta. De uma paciente de alto risco, ou seja, estava no puerpério, com suspeição, ou seja, tinha sintoma, então nada mais correto do que realmente te avaliar, te examinar, pedir os exames e diagnosticar para tratar ou excluir o quadro de trombose. Agora, como desconfiar que tem trombose? É a dor, independentemente, lógico, a gente falou dos fatores de risco, mas de um modo geral, tem um sintoma? A trombose, vamos pensar assim, ela comete mais o membro inferior, a trombose venosa. Vai depender do tamanho do trombo e da veia que ele acomete. Se for uma veia femoral, aqui mais próximo da virilha, ele vai entupir aqui, vai inchar geralmente daqui para baixo, vai doer da virilha para baixo. Né? Se for numa veia lá da panturrilha, né, como a gente tem outras veias juntas ali, que drenam sangue junto, talvez sua perna não inche tanto, mas vai doer. Esse diagnóstico é feito assim, clinicamente, né? Ou existem exames também, né? Sim. É um diagnóstico de suspeição, ou seja, o paciente chega com sintoma, geralmente é unilateral, né? A grande parte das tromboses ocorrem com dor e edema, né? Mas pode ter só dor, pode ter só edema, pode não ter nenhum dos dois, ter só um incômodo. Vai depender muito do caso e da veia acometida. Mas a gente começa o diagnóstico com a suspeição. Então, a gente investiga os fatores de risco na anamnese, conversa com o paciente escreve os sintomas, vê como começou, como que aquilo está se desenvolvendo. Geralmente é uma dor que ocorre de maneira mais súbita e uns sintomas que ocorrem de maneira mais súbita que às vezes tendem a ir progredindo, a piorar. A pessoa começou com a dor hoje, aí o corpo da manhã já está mais inchado, está mais dolorido. Unilateral, comete classicamente um membro só, né? Existe até trombose bilateral, mas é muito, muito raro, mais comum um membro só. E através dessa suspeição, durante a anamnese e o exame físico, a gente faz a avaliação. Então a gente
palpa o local que está doendo, avalia edema. Né? No consultório, por exemplo, treina, avalia a circunferência da panturrilha, avalia a circunferência do membro. Palpamos para ver a diferença, né? Se está edemaciado, se está empastado, se está inchado. E a gente depois prossegue, no caso do consultório, por exemplo, a gente tem um aparelho de ecodoppler, que é o exame hoje que é indicado para o diagnóstico. É um exame não invasivo, é um exame sem contraindicação, não tem radiação, rápido. Então, assim, não tem efeito colateral, não tem nada. A gente faz ali na hora e a gente já consegue uma acurácia diagnóstica absurda. Até porque tem que ser rápido, né, doutor? Em muitos casos, né? Tem que ter aquele definido de forma muito rápida, porque, como você disse, pode ser uma coisa mais amena, mas pode ser realmente algo um pouco mais grave. Principalmente por 3 motivos, né? Quanto mais rápido a gente institui o tratamento com anticoagulantes, ou seja, medicações que vão ajudar sangue, né? A dissolver esse trombo. Ele não dissolve o trombo diretamente, mas ajuda o próprio sistema orgânico, né? O próprio organismo nesse processo. Então, quando a gente institui a anticoagulação para tratar o paciente com trombose, a gente está evitando, primeiro, a embolia. Então, quanto mais rápido a anticoagulação for instituída, mais a gente vai estar evitando a embolia pulmonar, que é o quadro potencialmente fatal. A gente evita a progressão da trombose, porque a tendência do trombo é ele crescendo. Porque a remora ali e a estase, o sangue não está conseguindo passar, ele vai fazendo estase vai coagulando mais, o coágulo vai aumentando. Então, a gente evita que a trombose progrida e um quadro pior, mais grave se instale. E, além disso, quanto mais cedo a gente trata, maior chance de a gente ter uma reversão possível desse quadro. E a gente evita um quadro que chama síndrome pós-trombótica. Síndrome pós-trombótica, que são as sequelas relacionadas à trombose que vão aparecer futuramente, depois de alguns anos. Que alguns quadros se relacionam ao aparecimento depois de úlceras, né, que são aquelas úlceras venosas, de difícil cicatrização, dor na perna constante, edema constante, alteração da pele. Esse quadro de síndrome pós-trombótica, né, são quadros que têm impacto muito grande na vida do paciente. Então, diagnosticar, tratar, cuidar, o quanto cedo a gente evita esses 3 tipos de complicação. Cuida dessa qualidade de vida, dessa vida, né? Preserva realmente. Doutor, pra gente encerrar, porque é assunto, né? Trombose, varizes, na verdade, tem muitas outras áreas dentro da sua especialidade que eu acredito. A gente focou em 2 aqui, que eu acho que são as que mais geram dúvidas. Sim, no dia a dia. No dia a dia, as pessoas, e mais comuns também. Agora, eu sempre falo, doutor sem o doutor, quem que é o Luiz Fernando, né? A gente já falou que ele é crossfiteiro. Nem tanto, tá virando. Ele tá sendo treinado, catequizado. Você é daqui de Volta Redonda, doutor? Sou nascido em Volta Redonda. Faculdade aqui? Não, fiz faculdade em Niterói. Estudei na UF. E qual hoje o seu hobby? Gente, eu tô pegando o pé dentro do CrossFit, mas o que você gosta de fazer? O Luiz Fernando eu gosto de fazer. É um cara boa praça, viu, gente? Porque a gente tá aqui de boa, tranquilo, não é? É bem-humorado. Olha, ele traz mimos pra gente. Ele trouxe pra gente aqui brownie maravilhoso. Quis me agradar na entrevista. Diga lá, doutor. Acho que os meus hobbies são... Gosto de música, né? Tocar os instrumentos em casa, não toco profissionalmente, não tenho banda. Tenho meus instrumentos, toco em casa, de ouvir música, de pesquisar música, gosto de ler. Por incrível que pareça, um dos hobbies que eu tenho é estudar. Não só assuntos relacionados à medicina, mas outros assuntos. Geral. Gosto de estudar sobre finanças, gosto de cozinhar. Aí a pessoa fala assim, não, de bom, não tem nada. Aí a gente vai descobrindo um monte de coisa. A pessoa toca, né? Gosta de música, gosta de cozinhar. Gosto de cozinhar. Então, assim, tem alguns... A gente tem que ter algumas válvulas de escapes, né? Porque a vida não é só trabalho, não é só uma coisa. Apesar de isso às vezes, na vida do médico é importante, tem importância na vida de todo mundo, mas como o médico se dedica muito... Tenso, né? A sua profissão, né? Ter a sua válvula de escape, ter seus momentos um pouco out, né? Para a cabeça esfriar é importante. Com certeza, né? A rotina de vocês... Assistir filmes, séries, né? Viu, gente? Acompanhar alguns esportes, então vários hobbies. A gente tem que porque a gente fica focado às vezes tão na parte médica aqui, que a gente gosta de trazer uma leveza falando um pouquinho desse outro lado aí de vocês, né? Porque o DoutorCast é isso. Então a gente vai encerrar nosso DoutorCast assim. Muito obrigada, doutor, por estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da sua trajetória rapidinho. Eu sei que a gente teria muito assunto aqui mais pra gente tricotar e colocar na mesa, mas obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade.
Agradeço a Ampliamed e agradeço ao Ponto de Saúde também, porque Eduardo e a Camila são pessoas que já fazem parte do meu dia a dia há muito tempo, né? Já se tornaram praticamente amigos. A gente teve a oportunidade de ter um contato anteriormente também, então assim, isso já até criou uma facilidade aqui, né? A gente tá em casa, tá de boa. criou um ambiente mais doméstico, relaxado. Eu acho que o objetivo do podcast é esse, né? A gente conversar de maneira informal, mas informal informando, né? Tentando passar para as pessoas a informação, né? Que hoje, na era da informação, tudo é muito rápido e essa rapidez de informação nem sempre está associada à qualidade. Então, a gente tentar associar qualidade a essa informação rápida, né? com leveza, né? Assim, nesse estilo de bate-papo, né? É bom demais. É muito bom. Realmente é o foco do DrCast. A gente agradece demais. Eu estou aprendendo bastante. Todo mundo que acompanha com a gente também. E é isso, gente. Realização, então, como você disse, Ampliamed, Ponto de Saúde, Falo Mesmo Comunicação, nossa patrocinadora Unimed. Esse foi mais um DrCast. Fica aí com a gente acompanhando, que tem mais muita gente aqui pra gente bater papo com... Eu gostei do que o doutor falou, ó. Informar com informalidade. Exatamente, por aí. Eu agradeço muito o convite mesmo. Espero ter os dias convite de retorno, a gente retorna também. A gente volta, porque assunto não falta. Vamos encher aqui essa pauta, hein? Tá certo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Valeu, galera. Tchau, tchau.